Estamos iniciando o programa Marketing Business dessa semana, um oferecimento do programa do Barra Grill Steakhouse. Você que é o nosso espectador assíduo, não esqueça, você tem 10% de desconto lá no Barra Grill, é só chegar, procurar o Metre e é o nosso convidado com 10% de desconto. Olha, hoje eu trago um convidado, além de um grande amigo, é o cara do show business do Brasil, tem uma história fantástica em diversos shows, em diversas produções. Hoje é CEO da maior casa de espetáculos do Rio de Janeiro e eu tenho a honra de trazê-lo para contar um pouco da sua história, desse novo empreendimento que já é sucesso aqui no Rio de Janeiro. Bernardo Amaral, CEO do QualiStage, que é a maior casa de espetáculos do Rio de Janeiro, revivendo o Metropolitan, que realmente marcou época e agora com a nova casa, enfim, QualiStage, continua com sucesso. Bernardo, prazer enorme te receber aqui no programa. Marcelo, grande prazer estar aqui com você. E acho que muito legal que você abriu dizendo assim, antes de qualquer coisa do mercado, nós somos amigos. Verdade. Nos conhecemos há muito tempo. Há muito tempo. A gente se conheceu, tem muito respeito entre nós dois. E assim, nós conhecemos inicialmente profissionalmente, né, e tal. Sem dúvida. E depois nos tornamos amigos. Eu admiro muito a história também, acho muito legal. Então, quando você me convidou, aceitei sem pensar duas vezes. Que bom. É um prazer te receber, que você, mesmo jovem, tem muita história para contar, não só para os nossos espectadores, mas principalmente também para essa garotada que está começando agora a vislumbrar aí horizontes no show business, e você domina essa área, você tem uma experiência, um currículo invejável, participou dos principais acontecimentos do Brasil, do show business, tanto é que agora você preside a maior casa de espetáculo do Rio de Janeiro. Bernardo, eu queria falar um pouquinho da sua história rapidamente, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho. Você começou muito cedo, né? Até porque a tua família, teu pai, tua mãe, depois eu vou contar um pouquinho, você nasceu em casa de espetáculo, em grandes acontecimentos. Fala um pouquinho pra gente. Marcelo, eu em duas oportunidades, acho que 3 oportunidades, eu falei uma coisa que assim, que eu percebi que eu vou repetir várias vezes. Porque, além de eu entender como uma verdade, foi uma coisa que me fez bem falar, e eu acho que também fez bem para algumas pessoas escutarem, de família, amigos muito próximos, amigos de família, que é o seguinte: eu, na verdade, eu tive uma escola dentro de casa. Não é exatamente uma escola, uma universidade dentro de casa. Porque é o seguinte, eu escolhi um caminho, né, um segmento, que minha família atuava. Esse meu pai, Ricardo Amaral, para aqueles que ainda não ligaram... Lendário Ricardo Amaral. Não ligaram o sobrenome à pessoa? Eu ia fazer um suspense. Ele foi uma pessoa muito importante nesse segmento. Continua sendo. Não, exato. Sempre foi uma pessoa do segmento, está aí, tem 82 anos, absolutamente ativo. Aliás, meu pai com 82 anos é uma péssima referência à idade. Porque eu vejo algumas pessoas e eu falo assim, poxa, eu acho que essa pessoa deve ter uns 90 anos. O cara fala, não, tem 70 e poucos. Eu falo, pô, mas meu pai é muito mais jovem impressionante. do que esse cara. Então, meu pai é um cara muito jovial, cabeça nota 10, a 1000, com vários projetos em andamento. Então, assim, mas fechando esse parênteses, ele, que sempre foi uma referência nesse mercado de entretenimento, com bares, restaurantes, casas de shows, boates e vários outros empreendimentos, desse tobogã, e por aí a gente começar a falar das... Hipopótamos, todas as maluquices, da ópera, Metropolitan, Banana Café, aí por aí vai. Todas as maluquices que ele fez. E assim, do lado dele sempre teve minha mãe, que na verdade não é aquela expressão errada de por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não, ao lado de um grande homem. Ela sempre teve ao lado dele, e ela sempre foi uma pessoa que talvez... para a mídia, para determinadas coisas, ele sempre tenha sido a pessoa, mas eram os dois, porque ela fazia uma outra parte, e ela aparecia talvez um pouco menos, que era complementar a ele, porque ele vivia o quê? No entretenimento, de relação com pessoas, e ela era sensacional nisso. Impressionante. Então, assim, eu tive esta universidade, eu me formei numa universidade. Então, para mim, as coisas foram mais fáceis. Assim, eu admiro muitas pessoas que vieram do zero, vieram de outros segmentos, ou vieram de baixo, ou não tiveram ajuda, e conseguiram fazer. Então, não é o meu caso. Eu tive ajuda. E eu acho que isso é um orgulho, de certa forma. Assim, eu tive ajuda, sim. Meus pais e o meu irmão também, que é do mesmo segmento, mais velho, eles abriram as portas para mim. Depois, para eu efetivamente
dar certo, me manter nisso, eu tive que, obviamente, trabalhar, e aí era comigo. Mas, assim, eles abriram essas portas. Foi uma universidade onde eu tenho muito orgulho de dizer que eu me formei e tal. Eu acho que eu ter entrado nesse segmento é meio óbvio, né? Porque você acaba tendo um pouco de referência... Tá no DNA, pô. De casa, né? Tá no DNA e tal. Então, assim, eu comecei ali eu comecei acho que com 16 anos nas empresas do meu pai. Lógico que não era um trabalho daqueles mais sérios, né, com essa idade, mas eu fui pegando aos poucos, a partir de 18, 19 anos, depois eu morei fora 1 ano e meio e tal. Mas aí eu trabalhei em departamento pessoal, na época não existia negócio de RH, recursos humanos, é uma novidade mais recente. Estou falando final dos anos 80, finalzinho dos anos 80. Então eu trabalhei em informática, compras, controle, departamento pessoal, eu trabalhei em todas as épocas. Boates, eu era o que escalava DJs, Zé Pedro e tal, não sei o quê. Então, assim, eu passei pelas áreas. O que para mim foi importante, eu conheci um pouco de tudo, mesmo ainda muito jovem, mesmo em alguns momentos não aproveitando tanto pela idade, né, 16, 17 até 18 anos eu fiquei nesse pula-pula de áreas, mas me deu uma base de algumas coisas, e aí, assim, fui por esse mercado. A tua história é maravilhosa e já sendo revelado, teu pai é uma pessoa queridíssima, não só por todos no mercado, mas por mim, um carinho enorme, é uma pessoa que a gente tem assim uma sinergia muito grande. Ricardo Amaral dispensa comentários, é o cara, e como você bem falou, ele é invejável a sua energia. Ontem eu estive com ele numa solenidade aqui, e trabalhando, eu estou com meus projetos, com 82. E sua mãe marcou também muito, uma pessoa maravilhosa, que a gente esteve próximo e sempre do teu lado, sempre do lado dele. Vou fazer uma correção. Ele tem 81, ele vai fazer 82. Vai ficar chateado. Ele está novíssimo, mas não vou botar mais anos para ele ali. Ricardo, estou te esperando aqui, hein? Olha aqui. Você é um profissional da área do show business, tem uma história em grandes eventos, em grandes festivais, produziu diversos espetáculos, shows do Roberto Carlos aqui no Rio de Janeiro, Maracanãzinho, por aí vai. Queria te fazer uma primeira pergunta, Bernardo. Como é que anda o show business hoje no Brasil? Marcelo, o show business no Brasil, ele tem um potencial absurdo. Tá? O Brasil é um país continental, né, dimensões continentais. Tem uma música brasileira de diversos estilos, muito forte. Né? Você vai para o Nordeste, você tem a música baiana, você tem o forró, vai para o Centro-Oeste, você tem o sertanejo, que na verdade não estão presos a essas regiões, mas sim. São provenientes dessas regiões. Aí você tem o rock, você tem a MPB, que é a Bossa Nova, fizemos agora, inclusive, no Quadro State, semana passada, o Toquinho com o João Bosco. É um show que você não precisa ter vivido aquela época para você sentar e amar o show, porque são músicas atemporais. A Bossa Nova é uma música que continua. Que continua e vai continuar por gerações. Então, um marco na música brasileira, inclusive no exterior e tal. Mas, assim, o show business brasileiro, eu acho que ele tem um grande potencial. O nosso país não é um país fácil. Aquela historinha que fala, o Brasil não é para amadores. Talvez outros países também não sejam para amadores. E aí sempre tem questões políticas que envolvem mudanças de governo, às vezes de prefeituras, de estados, do próprio país. Então, assim, a gente passa por muita turbulência. Aliás, toda vez que tem uma turbulência, sinceramente, não é uma novidade. Todo mundo, independente da idade, todo mundo que está aqui, já passou por isso mais de uma vez, mais de 2 vezes. Porque, assim, se você entra no show business, você, de certa forma, passando pouco tempo, você já fica acostumado a isso. É quase que uma gincana. Tem várias tarefas de gincana que você tem que cumprir, né? E tal. Então, assim, acho que o show business brasileiro, ele, na verdade, ele sofreu na virada do século, né? Ali mais ou menos, né, dos anos, do final do século passado para agora, a virada desse ano 2000, ele sofreu uma certa mudança. Era um segmento de muita informalidade, era um segmento que não tinha tantos profissionais altamente qualificados, de estrutura, de equipamentos e tal.
teve a entrada daquela empresa assim, né, que inclusive comprou o Metropolitan da gente na época. E essa empresa ela trouxe para o Brasil, uma empresa mexicana, mas que tinha um americano de sócio. E eles trouxeram para o Brasil um pouco dessa modernidade. Estou dizendo principalmente nas grandes capitais, né? Porque o Brasil ainda vive um showbiz um pouco diferente, mais no seu grande interior, pelas dimensões que o Brasil tem. Então muitas coisas mudaram nessa virada do século, a chegada disso. E foi uma coisa muito boa, porque o Brasil, de um buraco na agenda de artistas internacionais, virou um roteiro. Isso aconteceu. O próprio Roberto Medina, que se entrevistou aqui, obviamente o Rock in Rio abriu as portas. Ele abriu essas portas. O primeiro Rock in Rio, se você olhar que eu tinha 14 anos. Eu também. O primeiro Rock in Rio, eu fui 6 dias, dos 11, acho que foram 11 dias, eu fui 6 dias, shows espetaculares, assim. Eu, que sempre fui roqueiro, obviamente, você perguntar qual que você gostou? Eu gostei do Iron Maiden, do AC/DC e do Ozzy, os 3 que marcaram muito naquela época para mim. Então, naquela época, era um buraco na agenda, que ele trouxe porque era o primeiro grande festival na América do Sul e tal, e ele trouxe aqueles artistas que eu acho que a maioria deles nem fez um segundo show no Brasil. Não me lembro, não sei, também eu era menor naquela época, mas que fizeram e foram embora, que eles chamam de one-off, faz e vai embora. Custa mais caro, o tamanho era um grande coisa. Então ele abriu um pouco isso, começaram a olhar para o Brasil, né? Mas naquela época, obviamente, outras coisas aconteceram pontuais, mas o dele foi um grande festival. E o Brasil, então, no passar desse tempo, ele começou. Hoje, quando você tem uma turnê de um grande artista, estou falando dos internacionais primeiro, dos artistas internacionais, a América do Sul, foco principalmente no Brasil, mas a Argentina também é muito importante, o Chile e tal, são países bem importantes. Mas na América do Sul, hoje, está dentro do planejamento dos grandes artistas. Está dentro do planejamento. Porque é um grande consumidor, né? É um grande consumidor, é ótimo. Obviamente, você vai na Europa, são muito mais shows, outro poder aquisitivo, Estados Unidos, idem, Ásia, idem, mas, né, você faz turnê de um artista de 2 anos e pouco, a América do Sul passa a fazer parte. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele é um roteiro. Obviamente, São Paulo é a principal cidade, o Rio é a segunda cidade. Sempre foi o centro cultural, mas São Paulo tem um poder aquisitivo e tal, diferente. Você vê que os shows lá têm, em média, 2, 3 vezes mais público aqui. Quer dizer, os locais são 2, 3 vezes maiores. São Paulo, aqui você faz no Qual State, lá você faz no Allianz Parque. Né? Que é capacidade, sei lá, 3, 4 vezes maior. E o mercado nacional, eu acho que ele veio um pouco a reboque dessa organização. Lógico que, né, tem a qualidade, o conteúdo das bandas, dos artistas, de ter uma diversidade grande de estilos, de artistas, um berço artístico maravilhoso. O Brasil exporta talentos. Então, mas assim, essa parte da organização na virada do século melhorou muito. Iluminação, colocou a gente som, barricada e tal. O Brasil teve que se modernizar para receber esse show internacional. Talvez uma ou outra pessoa pare e pense, não acho que foi bem assim, mas se você parar para pensar, esses equipamentos chegariam depois. Estruturas, profissionais qualificados chegariam depois, mas foram acelerados por um pouco dessa vinda dessas turnês internacionais. Eu lembro que na década de 90, você queria fazer um show internacional com um público um pouco mais grande, um pouco mais pressão, não existia barricada no Brasil. Não existia. O artista viajava com a barricada. Hoje, porra, você tem barricada em todos os estados brasileiros, você tem aqui no Rio provavelmente 500 metros de barricada ou mais e tal. Mais 1000, sei lá. E, evidentemente, equipamentos de altíssima qualidade, luz, som. Você vê, por exemplo, você pega vou dar 2 exemplos aqui. Você pega a Gabi Som, na parte de som, a Gabi Som e a Loudness, você pega a LPL na parte de iluminação. Atende o mundo. Do Césio, do Caio e do Gabi lá, e do Márcio Piloto, dos irmãos Piloto e tal. Essas empresas é padrão internacional. Não deve nada. O Gabi talvez esteja entre os 5 maiores do mundo. Interessante. Gabi do mundo. Gabi é reconhecido mundialmente e tal. Agora, a LPL também. Porque é um pouco diferente você ter que viajar com os equipamentos. Então, ele foca nesse mercado, mas não deixa de desejar para absolutamente nenhuma empresa no mundo. Então, quando qualquer artista brasileiro ou estrangeiro vem para cá, o Brasil é 100% preparado para receber. E aqui o Rio, por causa do Pan-Americano, Jogos Olímpicos, principalmente desses dois,
é a cidade brasileira, na América do Sul, que tem os melhores venues, os melhores equipamentos da América do Sul toda. Sensacional. Se você olhar para o lado, você tem o Maracanãzinho, você tem a Arena, você tem o Estádio Olímpico, que é o Engenhão, você tem o Maracanã reformado. Tem para todos os tamanhos. Você vê em casas, como tem o Qual State, como tem o Vivo Rio, como tem a Fundição Progresso. Assim, não existe uma cidade do Brasil com mais equipamentos e melhores, qualificados. São Paulo não tem uma arena multiuso. São Paulo tem uma arena em construção. Anos depois da nossa. Vai inaugurar 20 anos depois da nossa. Então, né? Interessante. Eu queria te fazer essa pergunta, porque eu sei, evidentemente a gente já acompanha, o Brasil não deve nada a ninguém, absolutamente, em termos de não só profissionais, respeitadíssimos, né, técnicos, profissionais da área do show business, como também equipamentos. Né? Quer dizer, a gente sabe que qualquer artista que queira vir e vem tranquilo. Bernardo, eu queria falar agora dessa tua nova missão, desafio, que você assumiu, é sócio e CEO do Qual Stage. Vocês estão vendo imagens aí dessa casa de espetáculos oriunda do Metropolitan, que eu queria falar um pouquinho do Metropolitan, do Ricardo Amaral, do teu pai, mas eu fiquei muito feliz quando você resgatou essa ideia, resgatou esse complexo de espetáculos espetacular, e com uma marca, com a Qual Stage, né, da Qualicorp, que investiu e tem um name right, mas eu queria falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia do Metropolitan até agora o Qual Stage. Marcelo, quando a gente vendeu o Metropolitan em 2001... 2001. O Metropolitan foi inaugurado em que ano? 94. 94. Nós ficamos em 94 até 2001 com o Metropolitan. O Metropolitan, só para ir, vou dar um passo para trás, que é o seguinte, o Metropolitan, o Sérgio Dias, o arquiteto Sérgio Dias, estava começando a projetar o Via Park Shopping. Sim. Né? Que inaugurou em 93. Então, ele, em uma conversa com meu pai, eles bolaram fazer uma casa de espetáculo. Primeiro, a história no Grande Teatro. Esse Grande Teatro, uma evolução toda aí da cabeça do meu pai e tal, virou uma casa de espetáculo. Então, o Metropolitan, ele foi a primeira casa de espetáculos do Brasil projetada para ser uma casa de espetáculo. Estou falando de médio e grande porte. Perfeito, né? perfeito. Foi a primeira. Depois teve o Crédito Carrol em São Paulo, uns anos depois, mas foi a primeira projetada. Super estruturada. Por ela ter sido projetada como uma casa de espetáculo. Super estruturada. Apesar de ter um erro aqui, outro ali, que é normal de um projeto, mas assim, foi a primeira com o olho o seguinte: isto vai ser feito para uma casa de espetáculo. Pé direito, visibilidade, palco, urdimento, uma caixa, tudo acústica, tudo aquilo. Tanto que era a iluminação do Peter Gasper, falecido Peter Gasper, foi a iluminação do Cristo Redentor, que era da Globo, anos. A acústica foi do Solon do Vale, também falecido, um dos maiores nomes de acústica do Brasil, foi quem solucionou, inclusive, a apoteose, a acústica da apoteose. Você teve também na parte de projetos, ele pegou a maior empresa de projetos de instalações, porque há uma complexidade grande de elétrica, de tudo, pelo menos, de geradores e tal. Então, a casa foi projetada e bem projetada para isso. Né? Aí, quando eles bolaram isso e o Metropolitan, ele já abriu as portas com todas as cotas de patrocínio vendidas. Todas as cotas de patrocínio vendidas. Banco Econômico, Coca-Cola, Rio Blind, Palace Brands, Golden Cross e mais alguma coisa que eu não lembro. Todas as cotas vendidas. Todas. Foi um sucesso, assim, né, cara? Souza Cruz. Foi um sucesso. Souza Cruz, Coca-Cola, e além da Coca-Cola entrou também a Kaiser. A Kaiser, que era meio Coca-Cola, mas era uma estrutura meio diferente. Então, tudo isso. E a Shell. Tanto que nós fomos, acho que, a primeira casa a começar a vender os tickets eletrônicos, que era Ticketronics do Maurício. E não existia lei nessa época, né? Não. É tudo verba de marketing. Tudo, nenhuma lei de incentivo e tal. É verdade. Então, assim, aí eu retroagi um pouco nessa história. E aí, quando meu pai, uma vez almoçando comigo no antigo Banana Café, eu tinha 22 anos, 21 anos, eu acho. Ele falou: eu tenho 3 projetos. E um deles era o Metropolitan. Ele falou, e foi o terceiro que ele falou, porque eu me lembro até hoje. Eu olhei o primeiro, falei: pô, legal, não me lembro o que era. Era um parque temático, o outro não me lembro o que era. E uma casa de espetáculo. Eu falei: eu quero essa. Por quê? Porque, Marcelo,
99% das pessoas que trabalham com música é porque gostam de música. Entraram porque gostam. Depois até você passa a gostar mais, menos, igual. Normalmente menos, porque desgasta um pouco, normal, dia a dia e tal. Mas assim, então eu quero isso. Sem saber o que era, sem nunca ter trabalhado. Simplesmente porque eu gostava de música. Bom, meu pai foi arrendatário muitos anos, nos anos 80, do Golden Room, do Copacabana Palace. E eu ia lá, me lembro do show do Calbi Peixoto, quando ele voltou, lançou aquele Calbi. Eu me lembro Sammy Davis Jr., me lembro de alguns shows, eu criancinha na mesa, com meu pai olhando e eu achava aquilo o máximo. Então. E aí eu entrei nesse projeto. Quando eu entrei nesse projeto, eu entrei como um controller, um cara meio de marketing, meio filho do maior acionista. Vamos lá. 21 anos, 22 anos, filho do maior acionista. Beleza. Só que aconteceu que nos primeiros 6 meses, as 3 pessoas que estavam em cima de mim saíram. Uma ficou doente, uma teve uma proposta do exterior e a outra não aguentou o tranco. E eu acabei alçando interinamente o diretor-geral, com 6 meses em casa. Que fantástico. E fiquei até o último dia. O interino deixou, em determinado momento, eu deixei de ser interino sem ninguém nunca ter dito. Que escola, hein, cara? Que escola. Então foi meio que eu fui aprender, eu aprendi fazendo, errei bastante no começo, muito. E acho que eu tive vários erros pequenos e que para mim, eu me cobrava muito já disso. Pegou o Metropolitan de cara logo. Exatamente. Não, era um show, porque na época o Metropolitan... Quem tocou lá? Só para o pessoal lembrar. Pavarotti. Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, B.B. King, Mamonas. Rod Stewart? Não, Rod Stewart. Eu vi o show lá, não? Rod Stewart tocou lá? Eu acho que sim. Rod Stewart, eu não me lembro. Cara, olha só. É muita gente. Cara, nós fizemos 1000 e blau. Foi muita coisa. Eu lembro, pô. Muito evento corporativo. Muito evento corporativo. Lançamento da nova diagramação do Globo foi lá. Tinha uma cortina de Filópolis na parede que caía a cortina. Entrepe da trupe subindo aí, o jornal sendo feito, sei lá. Então, assim, foi uma casa de espetáculo. Foi a primeira projetada. Então, e outra coisa, quando ela inaugurou junto com o Plano Real. Dólar 1 para 1. Aí, pô. Yes. Veio coisas que não podiam. Lou Reed. Tantas coisas vieram porque o dólar era 1 para 1. Santana. Pavarotti. Bons tempos. Pavarotti, né? Custou $1 milhão. Caramba. Pensa bem, como é que você traz $1 milhão hoje sendo Esquece. os 5 blá? Não traz. Então, assim, a história metropolitana começou assim. Aí nós vendemos. Aí eu vou fazer uma história longa, curta, para chegar no Quality Stage, o porquê da volta. Nesse período, quando eu saí, eu tive ele, nesses 20 anos, exatamente 20 anos, eu comecei, fiquei 3 anos com o Baronete, que era uma boate lá em Ipanema. Aí depois eu saí e comecei a fazer feiras agropecuárias, uns rodeios, como chamam, turnês de artistas internacionais, alguns como promotor, comprando show, e outras como produtor. E aí eu passei a maior parte do meu tempo como produtor no Rio de Janeiro. Então, várias empresas que eu não vi no Rio de Janeiro, eu era a pessoa contratada para executar no Rio de Janeiro. Um deles, Roberto Carlos. Isso. Aí a DC7, né, que faz toda a produção, e o Dodge, que sempre foi o empresário do Roberto, me contratavam para fazer o show do Roberto. Fiz Forte Copacabana, teve a Praia de Copacabana, teve Maracanã, inúmeros Maracanãzinhos, inúmeras HSBC Arena, hoje Genesse, Vivo Rio, fiz tudo, fiz muito. Desde 94 eu fiz praticamente, acho que todos os shows dele. Mas eu fiz muita coisa com a Move, com a Mercury e tal, turnê, fiz Apoteose, eu fiz como produtor, né? Eu fiz Iron Maiden, fiz Aerosmith, fiz Jonas Brothers, fiz, sei lá, Justin Bieber. Justin Bieber no Engenhão. Você foi, me convidou. Justin Bieber no Engenhão e tal. No Engenhão fiz também o Guns N' Roses e tal. E aí, o Marcelo, aconteceu o seguinte. E quando eu era produtor e era sócio local. Aquele produtor que ele algumas vezes eu era só contratado, muitas vezes eu era sócio do evento aqui no Rio de Janeiro. A maior parte das vezes. Isso que acontece, quando você é local, você é uma ponta no processo.
Então, se algo acontece errado, estoura na tua ponta, você não tem outra praça para compensar, vendeu mal aqui, mas vendeu bem lá e tal, você não tem compensar, principalmente em São Paulo. Né? Então, eu passei muitos anos nisso, foi muitos altos e baixos. Muitos, ganhei muito, perdi muito, ganhei muito, perdi muito. E aconteceu, quando veio a pandemia, nas 2 primeiras semanas da pandemia, inclusive, eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas não sabia o significado dela. É epifania. Epifania. Eu não conhecia essa palavra. Quer dizer, sabia o que era. Aí um dia me explicaram uma epifania um pouco, me disseram, lembra o Jerry Maguire, quando teve aquilo? Opa, eu não tive aquilo. Nenhuma coisa durante a noite, nada. Mas simplesmente, quando começou a pandemia, eu fui para a casa do meu cunhado, que não estava aqui, tinha ido para a fazenda, e tinha uma varanda, e eu ficava, não tinha nada, pandemia, aquela coisa que a gente não sabe muito o que vai acontecer. Então, na segunda semana da pandemia, eu falei, cara, eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é muito alto e baixo. Aí chega agora, por exemplo, logicamente todo mundo, né, foi extremamente prejudicado na pandemia. Mas naquilo ali é uma ponta muito frágil. Falei, cara, porra, o que eu sei fazer? Onde é que eu sou reconhecido? O que eu sei fazer? E que eu acredito que pode dar certo? Eu fiquei pensando, mas isso aí eu vou dizer que em 2, 3 dias me bateu um clique, não que fosse muito difícil, mas bateu um clique tipo, é isso. Eu tenho que voltar a ser cara de espetáculo. Que loucura. Eu tenho que voltar a ser cara de espetáculo. Naquele momento do meu clique, eu estou falando uma coisa efetivamente verdadeira. Naquele momento do meu clique, eu levantei e falei, cara, o que eu vou fazer? Eu levantei, porque eu estava em pé, tinha uma cadeira de balanço, estava lá fazendo nada, pandemia, estava olhando uma paisagem e tal. E eu comecei a fazer ligações. A primeira ligação que eu fiz foi para o atual superintendente do Shopping Leblon, o nosso amigo Rodrigo. Gente boa, que foi do Copacabana Palace. Rodrigo Lovati. Gente boa, competentíssimo. Foi, Rodrigo, eu sei que a Aliança administra, além do Shopping Leblon, que você hoje é superintendente e tal, mas o Via Parque. Cara, eu estou precisando falar porque eu quero entender o que está acontecendo com o antigo Metropolitan. Estava fechado a área, não estava? Então, estava fechada a pandemia. Ia ser um supermercado, eu lembro. Não, naquele momento, estou falando de 2 semanas da pandemia, não tinha nenhum planejamento, absolutamente nada. Veja. E aí, ele falou, o superintendente lá é o Fernando e tal, não está mais aqui, e você está esquecendo quem é o diretor. Eu estava no momento que eu liguei para ele, era um momento de estalo, é o Sérgio Pessoa. Eu falei, opa! Gente ótimo. Mas eu falei assim, mas cara, fala com o Fernando antes. Porque ele pode ter umas informações para não ter um bypass, fala com ele e tal, mas, fala com o Sérgio, porque o Sérgio é teu amigo. Ele é lógico. Tá, beleza. Liguei pro Fernando, e a primeira ligação eu simplesmente disse para ele, cara, como é que tá isso? Temos um contrato, estamos Forfã, não estamos aqui e tal. Aí eu tentei pegar algumas informações, não dá, né? O contrato, né? Tem um sigilo protegido. Eu falei, não, entendo perfeitamente, tá tudo certo. Liguei pro Sérgio, falou a mesma coisa e tal, mas óbvio, se por acaso tiver uma oportunidade, alguma coisa, mas vocês têm um contrato, vários anos, acho que não tem. Bem. Aí eu fui e abri outras 3 frentes. Em outro lugar. Nisso. E eu fui todo dia, eu ligava para alguém, eu fazia um contato e fiquei. Determinado. Não, eu estava muito determinado. Acho que para a primeira vez na minha vida eu falei o seguinte, eu vou até o final com essa história. Ela pode para quem eu falava, pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano ou 2 anos, mas eu vou chegar ali. Eu vou voltar. Pela primeira vez eu falei isso e digo, cara, eu tenho que seguir esse caminho. Mas você pensou, curiosidade, em voltar com o Metropolitan? O nome? Mas assim, eu queria voltar com o carro. Eu não tinha a menor ideia. Perfeito. Qual é a cara? Óbvio que se fosse aqui, como aconteceu, pensamos isso. Né? Mas tudo bem. Então o que aconteceu é que aí eu, passado 1 mês e tanto, eu vi um movimento na Time for Fun, que esse mercado todo se fala de demissão das pessoas. Óbvio que na pandemia era normal, eventualmente, alguma empresa ou outra reduziu o quadro, porque não tinha faturamento. E aí eu fui no shopping e falei, olha, vão devolver a casa, vão não sei o quê, papai. O Sérgio falou, Bernardo, deixa eu repetir o que eu te falei. Eu quero. Nós temos contrato. Sérgio para mim, nós temos contrato, então eu não tenho nada para falar com você, não posso falar com você. E eu falei, tá bom, Sérgio, mas posso pedir uma coisa? Ok. Se eles devolverem a casa, eu quero que você lembre que eu sou o primeiro da fila. Isso não quer dizer que eu vou levar, eu quero que você lembre que eu sou o primeiro da fila. Que barato. Tá bom. 1 mês depois, devolve.
encerra todas as operações de casa e devolve. Aí eu falei, Sérgio, ele falou, bom, agora podemos sentar, porque eles, né, comunicaram a gente. Impressionante, o que é a força do pensamento, né? Bom, e aí eu continuei conversando com outros lugares, porque não tinha, obviamente, nada certo, né? Aqui, eu lhe aponto aqui, porque, na verdade, é nessa direção aqui onde nós estamos. É lá. É do lado aqui. É aqui do lado e tal. E aí, bom, aconteceu que, obviamente, para eu conseguir fazer esse negócio, eu precisava de algumas pessoas que acreditassem, gostassem disso. E aí foi o Alexandre Scioli, que é meu amigo, que sempre gostou desse projeto. Aliás, eu e ele tivemos 2 projetos anteriores que não saíram de Casa de Espetáculo. 2. A gente sempre fala isso. Nada é por acaso, né? E a DC7, que é o Dodge, o Sicão, que foram as pessoas... E eu só falei com 2. E os 2 entraram. 2 grupos. Sim. Os 2 entraram. Mas os 2 entraram porque eu vendi aquilo, porque eu talvez fosse das poucas pessoas que soubessem, neste local, exatamente quais foram os problemas. Sem dúvida. Quais seriam as soluções. Todos os problemas que colocavam, eu tinha uma resposta para eles. Até, isso é verdade. Mas... vamos pensar nisso. Ou, isso não é verdade. Vamos fazer dessa forma. No último ano, se não me engano, 19, ano completo pré-pandemia, a casa teve 35 ou 38 shows. Em 12 meses. Caramba. 19. Né? 0 pandemia. 38 shows. Vamos para cima. 35, 38. A gente inaugurou a casa em meados de março. De meados de março até o final desse ano, 9 meses e meio de 2022, nós fizemos 92. Então, assim, nós fizemos 92 em 9 meses e meio. Ano que vem vamos passar de 100. Sensacional. 23. Ano que vem não, desculpa. Esse ano. Né? Vamos passar de 100. Então, assim, essa minha volta, Marcelo, ela tem algumas curiosidades. O primeiro é que, na mesma semana que a casa foi vendida em 2001, a gente assinou o contrato com o shopping 20 anos depois, na mesma semana. Que barato. Em 21. Foram 20 anos que eu saí dessa casa e eu voltei. Exatos 20 anos, na mesma semana de 20 anos. Está escrito. Na verdade, assim, nós assinamos, se não me engano, no dia 21 e nós entregamos a casa no dia 31 do mês de março. Então, assim, para mim, essa volta foi uma coisa muito... assim, eu tinha um sentimento diferente, porque eu queria muito uma casa, né? Que era o que eu acreditava que eu sei fazer. Mas logo essa. Está escrito. Logo essa. E outra coisa, eu batalhei por as frentes que eu tinha aberto igual. Era assim, quer dizer, a primeira que surgiu não é a palavra, mas a que surgir, a gente entendendo que é um bom negócio, é essa que tá. Tanto que o Scioli foi importantíssimo, o Dodge, o Sicão foi importantíssimo, o Rogério Dezembro também lá foi importantíssimo, da DC7. Sérgio Pessoa. Eu sempre agradeço o Rodrigo Lovati, fez que você for o primeiro. É lógico. Tanto que quando a gente foi abrir, a inauguração foi com o maestro João Carlos Martins e a Maria Bethânia. Primeira pessoa que eu liguei para convidar foi o Rodrigo Lovati. Legal. Eu falei, Rodrigo, você foi o cara que, o primeiro cara que... Primeiro contato. Que contato e me atendeu assim, com a maior simpatia. Ele é um cara muito simpático, competente. Sem dúvida. E tal, e eu sempre agradeço a ele. É um nome para mim que ficou meio marcado. Eu falei, cara, foi o primeiro e tal. E ajudou. E depois falou, como é que tá? Perguntava, posso te ajudar em alguma coisa e tal. Então, assim, essa história, Marcelo, ela, para mim, ela foi um desafio muito grande e eu fui atrás. Eu dei sorte. Mas, Marcelo, só tem sorte quem ajuda a sorte. Sem dúvida. Se você não ajudar a sorte, é milagre. Como é que você ganha na loteria sem jogar? Não existe isso. Então, assim, esse negócio eu fui muito... E tô muito... É muito trabalho, é complexo, tem inúmeros problemas, mas eu gosto. E eu tô feliz fazendo. É porque você gosta de fazer, você sabe fazer, tem competência. Bernardo, fala um pouquinho da casa, de fato, as suas características, para quem está nos assistindo, que roda o Brasil inteiro o programa, também grandes empresários, produtores. Fala um pouquinho da casa, boca de cena, quantos camarins, quantas pessoas cabem, por aí vai. A casa, ela ainda guarda o projeto original dela de uma forma assim básica. Ele sofreu reforma no meio do caminho e agora uma reforma nossa agora. Por sinal, feito pelo João Shoa, grande arquiteto, amigo, espetacular. Parceiro. Se eu não esqueci de falar o nome dele aqui. O João Parceiraço. Primeiro. Grande arquiteto, competente, bom, inteligente, uma pessoa... Parceiro. Rapaz, nota 10 como pessoa. O cara que admite discutir. Arquiteto muitas vezes não quer muito discutir a história. Ele é um cara aberto, ele muito compra competente. Ele é maravilhoso. Teve conosco aqui, você viu?
Ele teve aqui uma entrevista maravilhosa. Ele é um cara do bem, rápido. E e a escolha dele foi minha. Porque tiveram várias indicações, os sócios deram para ele. Eu falei, gente, tem um cara que é o cara para fazer esse negócio. Tem a cara disso, né? É a cara disso. E eles não conheciam de nome. Eu apresentei, adoraram. Óbvio. Difícil não gostar do João, tem que estar de mal com a vida, pelo amor de Deus. É fácil. Então, assim, a casa, ela guarda o projeto original. Vamos lá. É uma casa que já foi para 12.500 pessoas, não é mais, porque construíram as suítes laterais, que, aliás, foi muito bom, foi a Time for Fun que construiu. São quantas suítes? São 12 suítes. 12 suítes. 6 cada lado. 6 de cada lado. E que foi muito legal isso que a Time for Fun fez também. Reformou o mezanino, ficou melhor do que era originalmente e tal. E a casa hoje, por ter a suíte e tal, ela é uma casa hoje de 8.500 pessoas. Sentado. Em pé. Em pé. 8.500 pessoas em pé. Sentados são 3.200 pessoas. Perfeito. Tá? É uma casa que tem uma estrutura de camarim imensa. Gravamos até o especial de final de ano do Roberto, com vários convidados, com a TV Globo lá, toda lá dentro, né? Formigueiro, aquela coisa lá. E tal. Então tem camarim, são 10 camarins, são 3 salas de produção, tem um estúdio, tem tudo, uma série de coisas lá dentro. A gente equipou a casa com uma série de coisas. Tem o Gabi, tem a LPL como fornecedores exclusivos da casa. A gente botou painéis de LED. A gente fibrou, tem 1.400 metros de fibra ótica na casa. Qualquer lugar que você quiser espetar uma fibra, no máximo 2, 3 metros eu puxo e está ali. Tem um link de internet assim, absurdo que a gente... Estacionamento do shopping. Tem estacionamento, tem área de alimentação toda do shopping e tal, não sei o quê. Super seguro. Então, assim, tem uma questão lá de segurança, tem bolsão de táxi, de Uber, perto do BRT ali, tem uma passarela que vai pro BRT. Então, assim, é um local que tem toda a infra, tem toda a estrutura para qualquer tipo de evento internacional, nacional. Obviamente, tudo tem um tamanho. Tem coisas talvez que não vendam muito, são para lugares menores, outras coisas que são para lugares maiores. Tem o seu espaço, né? E tem uma característica curiosa lá, que é o público que frequenta, né? Assim, 1/3 do público que frequenta é o que a gente chama o Jardim do Quintal, né? Que é Barra, Recreio, Jacarepaguá. Que é próximo. É o quintal. Nosso quintal. É 1/3. Né? A gente achou que era um pouco mais, seria um pouco mais. E depois o outro, mais ou menos terço, se divide entre Zona Norte e Zona Oeste, onde Campo Grande é forte. Que é fácil chegar, né? Transolímpica, estou em 2 minutos. Exatamente, Campo Grande é forte, tem Bangu, tem ali... Padre Miguel, Realengo, Avenida Brasil. Realengo é forte. Aí tem aqui Madureira, Meia e tal. São fortes. E a Zona Sul também. Porque aqui a gente fala muito que é uma cidade partida. O pessoal da Barra não vai para a Zona Sul não vai para a Barra. Veja bem. Até não vai para um restaurante do dia a dia. É lógico. Né? Você vai andar um mais show, perto. Então, lógico. agora, quando você fala em show, qual a oportunidade que você tem de rever este show? Eu acho que existem artistas que estão fazendo 2, 3 vezes, 4 por ano no lugar. Tem. Mas assim, não é... Você não consegue ver um show por exemplo, que a gente vai fazer Gilberto Gil e Família toda hora. É lógico. Vai ser aqui, no Quad Stage. Então, assim, o público, ele vai aonde está o conteúdo e ele sente a vontade de ir. Ou seja, pode ser longe, mas ele fala, mas tem estacionamento, tem isso. Não é só aqui, outros lugares também tem, obviamente. Mas tem estacionamento, tem segurança, é fácil, o conteúdo está ali. Então, assim, eu acho que o grande lance que a gente tem que brigar é pelo conteúdo e pela entrega que você faz ao cliente em si. Que são 2 clientes. Muitos eventos corporativos. Muito. Então, na verdade, a gente tem só cliente, né? Cada espetáculo tem cliente para tudo quanto é lado. É o artista que sou empresário, é a empresa que faz o evento corporativo, é a empresa patrocinadora e é o público consumidor. Ou seja, só tem cliente para contratar no meio de um montão de clientes. Então, assim, você tem que agradar esse cara, pensar o que ele quer e tal. E outra coisa, é muito bom olhar outras casas, concorrentes ou não. É lógico. Não para imitar. Você está atualizado. É lógico. Simples, eu não acho que alguém que, por exemplo, vá no Quad Stage olhar alguma coisa e fazer seja uma imitação. Não é uma imitação. É olhar
ter uma ideia, aprimorar a ideia e tal. Agrega, eu faço isso. Acho que eu não frequento os lugares e fico olhando para um lado e pro outro. Tenho que fazer isso. É uma obrigação que eu tenho para se modernizar, para você atender melhor. Hoje você tem muita questão que eu acho que o mundo demorou um pouco de inclusão, né? Eu acho que isso aí são vários aspectos, né? Um deles é a questão de deficientes físicos, ou visuais e tal, deficientes como um todo, que é uma coisa, a gente preparou a casa para atendê-los e tal. E também essa questão toda de homofobia, de racismo, essas coisas que incrivelmente ainda acontecem. Mas assim, obviamente nós estamos falando trabalhamos com gente, então erros acontecem, mas a gente tem que preparar essas pessoas, a gente tem que fazer uma palestra, um treinamento, um curso, uma conscientização para entender, cara, o mundo é diverso. O mundo é diverso, o mundo é assim. Aceite a diferença, aceite qualquer tipo. É lógico. Qualquer tipo. Eu estou falando de religião, estou falando de sexo, estou falando de deficiência. Cara, a gente é obrigado a aceitar, não é assim, não, mas você tem que aceitar. Mas olha só, você tem que aceitar de coração. O mundo hoje é esse. Se eventualmente essa pessoa não aceita de coração, aceita por obrigação, amigo. Porque você tem que respeitar a pessoa. Então, assim, é o mundo moderno, é o mundo atual. E eu acho que tudo isso vem de um pouco de educação. A gente faz alguns eventos, muitos, até exagero, mas eu quero fazer mais. Você tem alguns incentivos de promoção de ingresso, alguma coisa, 1 quilo de alimento perecível, ou uma doação, não sei o quê. E a gente inclusive, estava procurando, até ter uma indicação boa, aqui da região, uma creche, alguma instituição que a gente possa efetivamente ajudar. Porque o foco que eu acho que é do Brasil, obviamente, idosos e tal, todos esses merecem ajuda e tal, mas o foco na educação, porque é ali que o país pode efetivamente ajudar. É a base, né? É a base, porque segurança pública a gente precisa. Saúde a gente precisa, tudo isso precisa, mas a educação, é a base, ela muda toda a grande necessidade que você tem nas outras áreas, porque as pessoas vão estar mais preparadas, o mercado vai estar qualificado, as pessoas vão ter mais oportunidade, vão ter mais... É ali que mora. Eu até desviei um pouco o assunto. Não, mas é isso mesmo. Cresce formado, né? Evidentemente é uma pena que nem todos olhem para isso como deveriam olhar. Mas enfim, Bernardo, eu queria aproveitar até para avisar a todos o programa Marketing Business, com oferecimento do Barra Grill Steakhouse, e agora, evidentemente, abrindo para merchandising e exposições de marcas, de produtos e serviços da sua empresa. O programa vai para um mailing extremamente qualificado, diretores de marketing, diretores de produto, empresários, empreendedores, presidentes de empresas, autoridades públicas, privadas, enfim, é um mundo de gente que está acompanhando o programa, graças a Deus, e você que queira falar com esse público, está aqui o nosso e-mail, programa marketingebusiness@gmail.com. Manda um e-mail que você vai receber aí uma apresentação, uma proposta para que você possa estar aqui como Barra Grill Steakhouse. Bernardo, falando de marketing, que é o programa, evidentemente, o nosso conceito, vocês já começaram com uma marca, assinando a casa Qualicorp, Qualistage. Eu queria falar um pouquinho da importância de um name writing para quem vive nesse negócio do show business. Vocês estão sempre muito ligados a marcas, desde o Metropolitan, como você bem falou, já começou totalmente vendido em termos de patrocínio. Como é que foi essa união com a Qualicorp e os frutos que estão sendo dados para essa parceria que é muito importante para a casa de espetáculo? Mas, assim, vou fazer 2 pequenos parênteses. Primeiro, eu sou formado pela primeira turma de marketing do Brasil. Que legal. Na Faculdade da Cidade. Que legal. Lendária faculdade da cidade. Né? Formou muita gente boa. Adorava Barra Lagoa, aquelas coisas. Não, mas depois. E vou dizer uma coisa para você. Uma casa de espetáculos, hoje, um dia, sem um naming, né, sem vender um nome para uma marca, não é viável. Não é viável. Não é viável por causa dos custos fixos que você carrega para uma casa grande. Não é viável. Mas tem algumas que não têm. Certamente elas passam por grandes dificuldades para conseguir efetivamente ser um bom negócio. Você teria que ter muito conteúdo para efetivamente isso dar certo. E a gente sabe que você tem uma grande concorrência, ela não consegue ter todos os conteúdos que você gostaria. Uhum. Então, assim, a Qualicorp, ela apostou nesse negócio, porque é uma ferramenta
de comunicação, de relacionamento, de emoção. De emoção, de compartilhar a marca com um mercado muito forte. Porque você faz muita mídia. Toda hora. Muita mídia, você pode ver. No Qualistage. Mobiliário urbano, rádio, Buzzdoor, televisão, muita internet, obviamente, né? Você, uma casa nova vai crescendo. Hoje a gente já passou, acho que tem quase 50, quase estamos chegando daqui a pouco a 60 mil seguidores, por exemplo, no Instagram. O que nós estamos falando de 10 meses. Meio né? ano, e tal. Temos que crescer mais e tal, não sei o que. Então, sem um naming, não existe um projeto de casa. Eu não consigo imaginar um projeto de casa. Não, e você é cirúrgico em conta. Eu sei que a gente já trabalhou juntos. Você é uma competência, e todos dizem isso. Você com planilha de produção é chato. Você segue a rixa. Então, evidentemente, isso faz sentido. Assim, porque quando você pega o custo fixo, você começa a ver a margem de contribuição que os eventos deixam, você vai assim, vem cá, quanto é que eu preciso de margem de contribuição para pagar isso aqui se eu não tivesse patrocínio? Inviável. Tem que ser assim, tudo deu certo. Não existe tudo deu certo. Né? Tem coisa que dá errado. Então o name ele é fundamental. E a Qualicorp acreditou, apostou nisso, e pelo que eu tenho visto, ela está super satisfeita. Sem dúvida. Tá? Porque os conteúdos têm sido assim, muito nível, bons, de um nível legal. Obviamente nós temos concorrentes que também dividem esse conteúdo com a gente, isso faz parte do mercado e tal. Eu, aliás, admiro vários deles já. Inclusive, eu trabalhei 5 anos na GL, na época da HSBC Arena, hoje GNS, e 2 anos no Vivo Rio, além de ter feito inúmeros shows antes, né, como produtor, promotor, assim, nessas casas. Então, não consigo enxergar de jeito nenhum, não só o name, como o name especificamente, precisa, quer dizer, já dá uma base para cobrir os custos fixos imensa, mas são necessários outros patrocínios. Fala as marcas que estão lá hoje no Qualistage. É importante dizer para todos, até para aplaudi-los, né? O Qualistage hoje ainda é muito novo. Uhum. Por o projeto dele aí desses 10 meses, né? Uhum. Fizemos 10 meses agora. Mais importante era a gente ter um name right. Que já já começa bem. A gente conseguiu. Nós temos a Azul, que está com a gente. A Azul está com a gente. E a gente tem várias outras empresas prospectando, mas não temos hoje nenhum outro patrocinador. Então, tem algumas conversas. Então, olha aqui, você que representa uma grande marca e queira estar na maior casa do espetáculo do Rio de Janeiro, que mais bomba. Qual o contato lá? Fala com quem? Fala comigo. Fala com o Bernardo. Qual o e-mail? bernardo.amaral@qualistage.com.br. Então... Ou se não, manda um e-mail aqui, que o Marcelo vai me repassar o programa, já vai para o e-mail. Eu acho que é importante para as marcas incentivarem a cultura, né? Não só, até porque tem um benefício da lei, algumas marcas têm esse benefício, como também são empregos, é o turismo, é consumo, é imposto, e evidentemente você proporciona emoção, proporciona cultura e proporciona o que é mais legal, alegria, né, cara, que a gente está precisando cada vez mais. Bernardão, eu queria te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho do tema Qualistage, mas no mesmo tema show business. Eu tenho visto, até porque a gente trabalha com isso, muitos festivais de música. Que bom, né? Que bom, porque ficamos aí um bom tempo parado, mas com os mesmos artistas que só trocam de lugar. Como é que você está vendo esses festivais aí que todo final de semana tem? Como é que é isso, Bernardo? Eu acho que os festivais eles têm uma função muito clara, que é menos um pouco conteúdo, sem querer desmerecer, porque as pessoas que criam os conteúdos vão falar, pô, peraí, você está achando então qualquer coisa? As pessoas, não, você precisa do conteúdo para mostrar a qualidade, que vai ser bom e tal. Mas é a experiência. É viver aquele momento. É viver. Ainda mais o que a gente falava muito da pandemia. Quando as coisas voltarem ao normal, o novo normal, como dizia, eu acho que é meio normal, né? Uhum. Algumas conscientizações de higiene e tal, não sei o quê. As pessoas vão querer se ver, vão querer se encontrar, vão querer estar juntas, que é uma coisa que na pandemia nós não conseguimos. Então, eu acho que esses festivais eles vêm para gerar a experiência. Você tem que ter um belo conteúdo, mas as pessoas não estão indo apenas pelo conteúdo. Eu acho que pela experiência. Por isso que é muito legal você ir num festival e ter a boa experiência, e aí, naquele ano você foi, mas para você voltar no ano seguinte, você deve ter alguma memória positiva
Ou não, o não você não volta, o sim você volta. Você tem o Espanta, teve agora eu o estive Espanta, lá, uma experiência ótima. muito bacana, Maria da Glória, que é um lugar espetacular. Marinho. Você tem, obviamente, o Rock in Rio, que é um dos maiores festivais do mundo e tal. Você tem você vê que eles investem no Rock in Rio, no line-up muito forte, mas uma experiência roda gigante, palco Coca-Cola, é palco isso, não sei o que. Aí você vai no Lollapalooza, no autódromo, espetacular, sabe, um auditório natural e tal, uma coisa espetacular. Então, assim, e aí a pessoa tem que ter uma experiência de como se chega. Você falou uma coisa importantíssima. Como se bebe, como se come, o conforto, a segurança, o banheiro, tudo. E as pessoas, com tudo isso funcionando, elas nem param para pensar que o banheiro é bom. Ou que você chega fácil, porque é quase como uma obrigação que você não pensa que deu errado. Puta, que horroroso. Então, assim, você tem que pensar nisso. Uma vez você pensando, a pessoa está feliz. É óbvio que hoje, por que a gente hoje, alguém vai dizer, não, mas eu penso, quando eu vou no banheiro num evento, que o banheiro é bom. Por que você pensa? Porque normalmente você em coisas horrorosas. Aqueles banheiros químicos terríveis, que ninguém consegue entrar, botar a mão em nada. Então, isso aqui. Hoje, não tem os bons, nos grandes eventos, como esses todos que eu citei aqui, Lola, Rock in Rio, Espanta e vários outros, você não tem, você investe em outras estruturas. É o que eu estava dizendo naquela virada. As estruturas, os equipamentos, eles melhoraram. O palco, o som. E aí é o seguinte, a conscientização, segurança, sinalização, todo mundo teve que investir um pouco mais nessa experiência para que você saia sem falar mal, ou seja, pensando bem que você se divertiu, e que no ano que vem, quando tiver, você não vai dizer, vou naquele negócio que ele é horroroso. Não, que perrengue. Que perrengue. Aí você não quer ir no perrengue, aquele é mó perrengue, eu vou naquele negócio, não. Não, vai. Você vê, por exemplo, uma coisa que não é festival, mas Arte Rio. É um festival de arte. Sem dúvida. Né? Não é um festival de música, é um festival de arte. É uma experiência maravilhosa que a nossa amiga Brenda faz, uma experiência. Você entra lá, cara, é muito legal, é muito bem organizado. E outra coisa, você tem arte. E tem um relacionamento muito legal que transcende a arte. A arte, obviamente, é o importante da feira. Então, eu acho que quando você investe na experiência, aí quando a gente vai pro Qualisteiro ou para outro lugar, você tem que pensar o quê? Pô, o cara tá parando bem, o cara tá... Por exemplo, estacionamento. Hoje eu estava vendo ali, acho que 60% basicamente dos carros tem o tagzinho. Então, vai, entra fácil. Entra, sai, fácil. O problema é sair. Entrar, né? Sair, sai fácil. Aí tem a pessoa que vai pagar estacionamento. Imagina num show. Putz. Vamos pensar num pior cenário. Show de 8.500 pessoas lotado, um show lotado. Aí todo mundo sair, 60% vai, a outra 60%, 3 mil e tantas pessoas, tem que pagar. Como é que paga isso? É isso aí. Então, o shopping, junto com a gente, detectamos essa questão juntos. Muita gente saindo ao mesmo tempo. Eles já tinham um aplicativo que você paga no aplicativo do shopping, do Via Parque. A gente falou, cara, vou fazer. Eles começaram a botar sinalizações, botar um filme no telão, inclusive. Então a pessoa está esperando o show, começar a ver lá, abaixa o aplicativo, já paga o seu estacionamento, porque eu acho que é um preço único que você pode pagar agora, que vai sair daqui 1 hora, 2 horas, tá tudo certo. Então é o seguinte, é você pensar na experiência, porque eu poderia o seguinte, olha só, aqui da porta para dentro é comigo, da porta para fora é com o shopping. Essa é uma visão extremamente curta, burra, porque o shopping ele faz parte da casa, a casa faz parte do shopping como um todo. Então é o seguinte, se o cara disser que o shopping é ruim, é muito ruim para mim. Sem dúvida. E o shopping faz um trabalho para corrigir todo e qualquer erro que eventualmente aconteça. O estacionamento funciona, a alimentação funciona, eles deixam as saídas abertas para os shows que acabam depois do horário de shopping para sair, não precisa sair só direto para o estacionamento, pode estar chovendo e tal. Então tem uma coisa. Mas, cara, isso quando a gente fala dos festivais, eu estou batendo nessa tecla, quando a gente fala dos festivais, é assim, eu acho que as pessoas querem se encontrar, as pessoas estão querendo coisas diferentes. Eu acho que os festivais hoje, eles suprem uma coisa de um passado onde eu e você éramos jovens, de 20 e poucos anos, que eram as boates. Você vê que hoje, você não tem muitas boates de sucesso. Então eu acho que hoje os festivais talvez sejam assim, o que vão fazer à noite? Antes era uma boate, era o Baronete, era o Pipo. Era o Resumo. Era o Resumo, era a Nute. Lembra essas coisas? Então, hoje eu acho que esses festivais... você não tem, obviamente, todo final de semana, mas que você tem, eu acho que virou uma coisa das pessoas quererem ir nesses festivais. É um point, as pessoas se encontram, namoram. Cara, as pessoas querem namorar, querem beber, não precisa beber álcool, né? Mas querem se divertir, querem bater perna, querem assistir o show, querem ouvir o DJ, não é só show. O DJ tem a experiência, a roda gigante, um brinquedo qualquer desse maluco, uma coisa de realidade virtual. Então, eu acho que a experiência... Você falou tudo. Eu acho que norteia um pouco os festivais. Eu te perguntei isso até propositalmente, que eu tive a convite do Marinho, muito gentilmente, no Espanta,
fiquei muito surpreso, porque, 50 anos, minha filha queria ver um show que começava às 3 da manhã. Vou para o Marina da Glória às 3 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, eu não vou. Bem, como pai, você tem que ir. E fui. Parei o carro bem, comi um hambúrguer delicioso, tomei uma cerveja geladinha. Cara, foi um barato. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, lembrou até a época de Sapucaí. 6 horas da manhã clareando. Enfim, uma experiência agradável, né? Funcionou. Tudo perfeito, cheguei e saí muito bem. Bernardo, a gente está chegando no final do programa praticamente, mas eu queria te fazer uma pergunta. Apresenta Rio. Você foi um dos fundadores, né? Só para a gente finalizar esse tema, show business e eventos Rio de Janeiro, você faz parte da diretoria, esse papel importante do Apresenta Rio, na presidência do nosso querido Pedro. Como é que está a Apresenta? É um papel importantíssimo que eu sei que o mercado precisa dessa liderança e ter feito um bom trabalho, não? A Apresenta Rio, ela nasceu antes da pandemia, né? E ela era muito importante para a união desse mercado que não era unido, até porque vários concorrem em produtos, então, né, de eventos, tal. Às vezes você tem lá as suas rusgas, as coisas normais, ainda acontecem algumas pequenas coisas, normal. Então, e aí veio a tal da pandemia. E aí a Apresenta se tornou fundamental para os seus associados e para os que não são associados. São quantos hoje associados? Hoje estão com 170, 160, 170, não sei a atualização exata nesse momento. Mas se tornou muito importante na pandemia, pré-pandemia, mas na pandemia, que ajudou os associados, mas ajudou o mercado, mesmo quem não era associado, porque quando você tinha uma vitória para o mercado, todos eram beneficiados. Sem dúvida. Então, assim, várias reuniões, o próprio governador Cláudio Castro foi uma pessoa super sensível, recebeu a gente várias vezes, na verdade, na época ele ainda era vice-governador, ele liderou algumas conversas com relação à volta de eventos, a protocolos de voltas daquelas coisas que tinham, né, distanciamento. A própria prefeitura, o Daniel Sorange, foi nota 10 com todo mundo. O prefeito Eduardo Paes, é óbvio, como ele sempre é um cara muito ligado a evento, Pedro Paulo e tal. São pessoas que deram... é chato você estar esquecendo alguns nomes, mas... Mas abraçaram a causa. Abraçaram a causa e a Apresenta liderou estas conversas e às vezes dizia... A gente ajudou a escrever alguns protocolos. A gente falou, gente, olha só, calma, olha, enxerga isso aqui não funciona, isso e tal. E todos foram muito sensíveis ao escutar a Apresenta. O Pedro, obviamente, é um cara muito legal. Né? O último a voltar. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo parou junto. Nós fomos o último a voltar de longe. Porque às vezes falam, fomos o primeiro a parar, eu sempre corrijo. Não, todo mundo parou junto. Mas na hora de voltar, na hora de longe, porque o nosso tipo de negócio, eu falo, cara, eu brincava, meu negócio é bate-pé, roça-coxa. Tem que estar junto, negócio de distanciamento, não funciona. Você pega um teatro, aí falava, tem que pular uma cadeira para cá, uma cadeira para lá, e dava o quê? Um terço, lotação. E digo uma coisa, qual teatro? 400 lugares, vai ter 100 e poucas pessoas ali dentro que vai... A conta não fecha. Às vezes é melhor não abrir. Ou você vai pegar um ingresso que não se paga. Então, assim, a Apresenta, ela foi fundamental nesse momento de retomada e de ajudar as pessoas, junto com às vezes, com empréstimos que algumas pessoas precisavam, pequenas que estavam com problema e tal. O Pedro é um cara muito boa gente, muito preparado, incansável. Presente. O Pedro é o diretor-presidente da Apresenta. O presidente do Conselho de Administração é o Duda Magalhães, da Dream Factory, é um grande amigo, super competente, também briga muito pelo mercado. Eu hoje sou vice-presidente do Conselho. Aí tem o Justo, tem o Abel, o Justo Rock in Rio, o Abel Gomes, você tem o Alan Adler, você tem várias pessoas, tem o Eduardo Seco, tem, vários, Botinha, tem Vitinho da... Galera boa. Assim, as pessoas que pensam no mercado em si, entendeu? Então, assim, a Apresenta veio para ficar. Ela veio para ficar, ela é necessária para você defender o seu mercado. O defender não é tirar vantagens. O defender é fazer o mercado funcionar melhor, a engrenagem, unir pessoas. E também você faz muito negócio, porque tem pessoas que você, do seu mercado, que você não conhece. Você faz o seu relacionamento, você faz a coisa crescer. A gente, quando vai conversar, por exemplo, com o Eduardo Paes, ele recebe uns 5, 6 pessoas preparadas para discutir com ele, que é um cara que tem consciência de evento. Uma conversa de bom nível, não é o Bernardo querendo o interesse dele, não, querendo o interesse do mercado que acaba sendo o interesse do Rio. Porque o Rio, Marcelo, eu não vou dizer para você, que talvez é um cara que vai dizer isso para mim, ao contrário.
Não é a vocação do Rio de Janeiro, é o turismo. Eu não digo nem a vocação, é a solução. É a solução do Rio de Janeiro, é o turismo. Cara, nossa cidade é linda. Tá pronta. Nossa cidade está pronta. Fizeram esse projeto aqui, Deus fez esse projeto aqui pronto. Olha a lagoa, olha as montanhas, olha o Cristo, olha o Pão de Açúcar, olha as praias, Barra, Leme, Leblon, sei lá do que mais. Olha o Maracanã. Cara, olha o Parque Olímpico, olha o Cidade das Artes. Olha quanta coisa tem esta cidade. Olha que beleza, roda gigante do Vários Rio. restaurantes, boutiquinhos. Vários, o aquário do Rio, o aquário da América do Sul, melhor. Então é o seguinte, a nossa solução é o turismo. A nossa solução é o turismo. É impressionante. A nossa solução é o turismo. E a Apresenta veio para ajudar. A FEComércio apoia bastante isso. Lá, o Antônio Queiroz, importantíssimo. Está fazendo um belíssimo trabalho. Apoia. Meu pai tem um projeto Rio Book, que é um projeto de venda da cidade do Rio de Janeiro, um portal. Que já saiu a primeira edição. Já saiu, acho que já está a terceira e tal. Maravilhoso. Mas aí tem uma coisa digital que ele vai lançar agora e tal. Então, assim, é muito importante para a gente do Rio, e aí quando a gente olha para Apresenta, é do setor de eventos, mas olha os hotéis, olha os bares, restaurantes, todo o segmento. Turismo, aeroportos. Cara, nós temos 2 aeroportos, vamos, né? Eu acho que eu faço questão também de tocar nesse assunto, porque a gente é do mercado e faltava essa liderança, faltava essa instituição que falasse em nome do mercado, como o programa aqui tem esse trabalho também, essa missão de cada vez mais bater esse tambor aqui positivamente para o mercado promocional, de eventos, do entretenimento, do marketing, onde a gente milita, e, evidentemente tudo isso é turismo. E parabenizar aí a todos da Apresentar Rio, porque felizmente temos uma voz presente em todos os lugares, defendendo o mercado, defendendo todas as nossas vontades. Né? Marcelo, deixa eu só fazer um complemento. A Apresenta fez agora um convênio com a ABRAP, que é a Associação Nacional, né? Que é o Doreni, que é o presidente dela. Ficamos meses conversando, porque sempre tem vários detalhes e tal, mas anunciamos ela, inclusive, na FEComércio, com o apoio do Antônio Queiroz. Fizemos lá um mês e meio atrás, uma cerimônia, uma apresentação e tal, com a presença lá do Dorani, sua diretoria, com a presença na nossa e tal, e com várias pessoas do trade, e que foi uma coisa muito importante, porque a ABRAP foi a grande defensora que liderou, junto com várias outras associações, mas foi quem liderou o projeto do PERSE, que foi uma coisa muito importante para o nosso mercado, porque você imagina, tem muita gente que não sobreviveria sem o PERSE, e o PERSE ele veio simplesmente reconhecer o mercado que foi obrigado a estar fechado, obrigado corretamente, é uma pandemia, uma questão de saúde, só que assim, ali tinha uma questão de sobrevivência de várias famílias. Eu não estou falando do empresário rico querendo lucrar, não. Olha a geração de empregos que gera. Olha a geração de empregos. Inclusive, quando eu me lembro que uma vez nós fizemos uma grande reunião no Ministério da Cultura e tinha um dado muito relevante que foi mostrado lá, o seguinte: o segundo PIB do estado do Rio de Janeiro é o PIB do turismo, cultura, esporte. É o segundo, só pede para óleo e gás, petróleo. Só pede para o petróleo. Nós só estamos atrás do petróleo aqui, daqui a pouco a gente até passa. Então, assim, cara, e o que quer dizer isso? Geração de emprego, não quer dizer empresário rico, não. Isso quer dizer geração de emprego, de riqueza, gira economia. E muitos empregos imediatos. Né? Quantos seguranças contratados por um show? Limpeza. Carregador, serviço médico, alimentos e bebidas. A gente faz uma infinidade. Eu fico muito feliz porque a gente teve a bênção de ter aí um canal de comunicação para cada vez mais fortalecer esse mercado, porque é a solução. Né? Não há indústria sem chaminé que emprega, que gera imposto, que gera receita e, principalmente, além disso tudo que é fantástico, gera alegria, gera coisas boas, né? Gera emoção, enfim. É a primeira necessidade. É primeira necessidade. É verdade. Tá? As pessoas precisam de saúde do corpo, saúde da alma, cabeça. É isso aí, cabeça. As pessoas, você vê grande parte das doenças que existem hoje, depressão e tal. Gente, o que a gente vende é alegria. É a pessoa sair, cantar, dançar, se divertir, conhecer gente. Sabe, volta feliz, no dia seguinte acorda e liga pro outro, tu não sabe o que aconteceu ontem, não sei o que. Cara, isso a gente vende, é de primeira necessidade. Nós vendemos também, você vai na academia, vende saúde, nós vendemos saúde também, uma do corpo, outra da alma. Nós vendemos saúde da alma. É verdade. E é necessário, muito. Bernardo, a gente está chegando no final.
O programa se estendeu um pouquinho, mas com esse papo maravilhoso, claro que a gente tem muito conteúdo. Forma alguém que fala muito nisso. Pena que a gente tem um tempo limite aqui, mas enfim. O programa vai para, Bernardo, como você bem sabe, para os estudantes também. A gente tem esse direcionamento para as faculdades, enfim, para os cursos superiores de marketing, de comunicação, para que a gente leve esse conteúdo importante para essa garotada que está começando. Queria que você falasse um pouquinho para eles o que é ser um produtor, como chegar a ser um grande produtor musical do show business e como se tornar amanhã um Bernardo Amaral. Quer dizer, qual é a dica que você deixa para essa garotada que está começando ou que já está no mercado, mas que está aí vislumbrando o Bernardo Amaral? Marcelo, eu acabei de falar para você agora há pouco tempo atrás que eu acho que grande parte da solução da nossa sociedade, do nosso país, é educação. Eu acabei de falar isso. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se qualificar. Precisa estudar. Precisa se interessar, estudar. Tem que ir para o colégio, tem que se formar no colégio, faz uma faculdade e tal. Se não conseguir pagar uma faculdade cara, faça uma faculdade que você pode pagar. Depois se qualifica um curso. Existem cursos gratuitos, existem... E com a internet hoje, né? Internet, o Google aí e tal. Você dá uma googada aí, você vê qualquer coisa. Então, assim, tem que se qualificar. E eu acho que quando você vai para este mercado, a primeira coisa que eu digo, normalmente quem vai para o mercado de entretenimento é porque gosta. A primeira coisa, não é às vezes... Não, é lógico. Desculpa, porque acho que caso todo mundo vai trabalhar com algo, inicialmente é porque gosta, mas esse é uma coisa meio de fã, meio de um interesse que vem de uma idade mais nova, de música, de esporte igual e tal. Eu acho que as pessoas têm que procurar suas oportunidades, se qualificando. E aí você tentar, obviamente, pessoas que você conhece, relacionamento, de família ou tal, ou na cara dura bater na porta, porque se você tem uma qualificação, você tem um currículo, talvez não de experiência de trabalhar no lugar, porque você está tentando, talvez, a primeira oportunidade, mas que você tem um currículo de estudo, de interesse, de alguém que se preparou para começar nisso, né? Estamos falando para quem vai começar. Então, eu acho que a qualificação. Eu falei também que o Brasil mudou muito lá na virada do ano por causa da qualificação de profissionais, de equipamentos. Então, assim, é muito importante a qualificação. Eu me formei em marketing, né? Na minha época não existia nenhum curso que preparasse você para o show business, para entretenimento, para eventos. Não existia nada disso. Talvez em algum país fora. No Brasil não existia. Né? Década de 90. Eu me formei em marketing, mas é o seguinte, mesmo você se formando em outra coisa, você pode muito bem fazer cursos de extensão, você pode muito bem se interessar e fazer palestras, frequentar, conversar com pessoas. Eu faço uma palestra-aula já há 7, 8 anos naquele curso Música e Negócios, do Léo Feijó, com a PUC, né, que tem lá no Instituto Gênesis da PUC e tal. Eu faço 7 anos. E eu sempre, depois da aula, depois dessa palestra e tal, eu sempre fico cerca de uma hora e pouco conversando com as pessoas que vêm falar, e a pergunta é o seguinte: como é que eu faço? A pergunta que você me fez: como é que eu faço para entrar nesse mercado? Eu falo, cara, não existe essa resposta, esse modelo mais. Estuda, se qualifica, vai atrás de quem você conhece, ou se não conhece, bate na porta, mostra a tua qualificação, mostra a tua vontade, pede um estágio, faz. Pode ser que você receba um sim na primeira e você é uma pessoa de sorte, pode ser que você receba um sim só na 10ª. Vai, tenta e tal, se joga, mas se qualifica. Não acha que o fato de você ir a um montão de shows e festivais, você entende de show de festival. Não. Na época eu trabalhava em bares, restaurantes, todo mundo achava que abrir um restaurante era fácil. Não, você aluga um lugar, compra as mesas, cadeira, talher, garfo, contrata um garçom, cozinheiro, compra as comidas, bota ali um fogão e vão embora. Não, tem muita coisa por trás disso. Né? Tem muita coisa de legalização, de outras exigências, de micros detalhes, de fluxo de carne. Tem uma série de coisas por trás de tudo. Então, eu acho que as pessoas têm que se qualificar e têm que se jogar no que querem. Mas, se joguem, mas entendam. Será que isso que eu quero para a minha vida, para efetivamente ter uma vida financeiramente digna, financeiramente que me atenda, pode ser, a pessoa pode ter altíssimas pretensões, ou pode ter uma pretensão digna, legal, bacana, sem grandes excessos. Então, você tem que só pensar nisso, porque às vezes você gosta muito de determinada coisa, mais barato você comprar ingresso para assistir. Entendeu? Mas por isso você tem que se qualificar e tem que entrar de cabeça dentro de cá. Porque isso aqui, nós trabalhamos quando os outros se divertem. As pessoas têm que entender. Todo sábado à noite. Às vezes é todo sábado à noite. Madrugada.
E tem que aturar muita coisa. Né? Aí você folga, às vezes, segunda-feira. Acontece, quer dizer, faz parte do negócio. Bernardão, eu queria te presentear com o meu livro. Vou fazer uma dedicatória para você, Evoluir a Sua Marca. Não Obrigado. tenho dúvida que você faz parte dessas histórias de mais de 1.500 eventos. E Evoluir a Sua Marca como a sua marca. Você é um homem competente, de evolução profissional, e é uma marca do show business, é uma marca do nosso segmento de eventos, do entretenimento. É apenas um regalo para que você conheça um pouquinho mais profundamente da nossa história. E eu fiz muito gosto de escrever, enfim. Espero que você goste. Conheço a tua história, talvez não tudo, talvez aqui eu vou conhecer um pouco mais, mas conheço bem a sua história e sei que você sempre foi um cara assim, muito preparado para isso. E eu acho que o livro vou ler com o maior prazer e tenho certeza que deve ser uma referência boa para quem milita marketing, entretenimento, negócios, negócios imobiliários e tal, que você sempre militou muito nessa área. Então, obrigado. Que bom. Olha, conversamos com Bernardo Amaral, CEO do QualiStage, esse craque do show business, que tem uma história maravilhosa e que falou um pouquinho do mercado, das tendências, do direcionamento, mas principalmente a importância desse segmento para o Brasil e para o Rio de Janeiro, principalmente. Quer dizer, o que isso emprega de profissionais, o que isso gera de receitas para a cidade e o que isso realmente gera de alegria, que é o nosso DNA, é a nossa solução do Rio de Janeiro, proporcionar cada vez mais. E digo mais, como ele bem falou, estamos com um padrão mais do que internacional. Não é, Bernardo? A gente está no nível mundial dos melhores shows, dos melhores acontecimentos, não devemos nada absolutamente a ninguém e a gente está preparado para fazer como fizemos os grandes acontecimentos mundiais aqui no Rio de Janeiro e, evidentemente, no Brasil. Queria agradecer a vocês que ficaram até agora conosco nesse papo maravilhoso. Meu muito obrigado. Tchau.